Você já se perguntou como lutadores de Muay Thai aguentam ficar vários rounds trocando chute na canela e nos braços um do outro e ainda assim terminar a luta parecendo que não aconteceu nada? Nesse vídeo eu vou te ensinar a ter uma canela resistente assim. E o melhor de tudo é que você não vai precisar fazer nenhum tipo de loucura, tipo ficar chutando bananeira ou esfregando taco de beisebol na canela. Então vamos pro vídeo. Então, se você quer ter uma canela forte pro Muay Thai, o melhor jeito de fazer isso é chutando superfícies mais duras do que a sua canela, que com o tempo ela vai endurecer, não é? Não é. Estudos recentes já comprovam que, na verdade, esse calejamento ele só deixa o seu osso menos flexível, mas não deixa ele mais denso. Então, a partir do momento em que você encontrar qualquer coisa mais dura do que o seu osso da canela, como por exemplo um joelho, a sua canela só vai quebrar, igual a gente andou vendo em vários exemplos do MMA por aí. Mas existe sim uma maneira de você ter uma perna mais resistente para o Muay Thai, e ela vai passar por 3 etapas muito simples que você consegue fazer em praticamente qualquer treino. Também vale lembrar que não adianta nada você ter força nas suas pernas se você não tiver energia para continuar lutando. E é por isso que eu estou deixando no link na descrição aqui embaixo o meu e-book Condicionamento Físico Monstro, que contém mais de uma dezena de exercícios práticos para você aumentar o seu condicionamento físico com metodologia científica aplicada e o melhor de tudo, só o que você precisa fazer para treinar é ter um tênis e uma calçada. Beleza? Então confere no link aí embaixo que eu estou deixando um preço promocional para você que está assistindo esse vídeo. Na primeira parte a gente vai estar falando sobre densidade óssea. Então, ao invés de só ficar batendo o seu osso, deixando ele menos flexível, aqui a gente vai realmente deixar o seu osso mais resistente. E alguns estudos já comprovaram que a maneira que o seu osso aumenta a densidade é com microimpactos. O que esses microimpactos significam? Pular corda, corrida, chutar aparadores ou sacos de pancada com uma resistência significativa. É basicamente tudo que os tailandeses já fazem, né? Correr, pular corda e chutar saco de pancada. Essa é uma maneira de você proteger a sua perna e torná-la mais resistente no longo prazo. Agora, se você quer fazer isso no curto prazo, a gente começa a falar sobre a segunda maneira de aumentar a resistência na sua perna, que é sobre a resistência muscular. Quando você chuta ou bloqueia e você precisa da resistência da sua canela, a gente está falando principalmente sobre a musculatura que vai ajudar a segurar o seu osso no lugar. E nisso a gente precisa falar das duas musculaturas que você vai utilizar, que é a musculatura da panturrilha e uma muito negligenciada, que a galera não treina direito, que é a múscula da tíbia. Então você trabalhando esses dois músculos, você vai conseguir tornar o seu osso mais resistente, mais protegido. Você vai envelopar a sua perna com uma musculatura muito densa e muito forte, o que vai tornar o seu chute mais resistente. Mas só saber treinar a sua canela e deixar ela mais resistente não vai ser o suficiente para você conseguir sobreviver numa luta se isso não vier aliado de uma técnica afiada. E é por isso que agora no final desse vídeo eu vou te passar 2 dicas sobre posicionamento para você conseguir usar essa sua resistência nova adquirida ao máximo. Primeiro de tudo, a gente vai falar sobre o posicionamento dos seus pés. O posicionamento do pé ele vai indicar qual musculatura sua vai estar contraída. E aqui a gente vai estar falando sobre 2 movimentos, tanto nessa dica quanto na próxima, né, que é o movimento do T, do chute, e o movimento do bang, que é o movimento do bloqueio. Então, primeiramente no T, você vai acertar o seu chute com o osso da sua canela e você quer a maior absorção de impacto, a maior resistência da sua canela nesse chute possível. Então, eu já vi muita gente, até lutadores profissionais, chutando com o pé mole, e isso deixa a sua canela muito desprotegida. O que você vai fazer quando você for chutar vai ser forçar a sua perna para ficar exatamente na ponta do pé. E aí, quando você der esse impacto, a sua panturrilha, que vai absorver o impacto desse golpe, vai estar contraída. E aí, a sua canela vai ficar mais resistente por si só, ela vai absorver melhor o impacto desse chute. Diferentemente do bloqueio ou do bang, que aqui quando você vai absorver o chute, o importante é você deixar uma barreira muscular o mais resistente possível na frente da sua canela para servir como proteção. Então você vai ver muitas academias de Muay Thai dando alguns argumentos, né, para você levantar o bloqueio com a ponta do pé, e eu já ouvi até alguns argumentos bons, como na ponta do pé a sua perna consegue levantar mais rápido,
Mas eu acredito que o melhor argumento para isso seja que você tem que deixar a sua tíbia o mais contraída possível. E a melhor maneira de fazer isso é levantando o seu pé para cima. E a última dica do vídeo sobre com qual parte do seu pé você vai acertar esse chute e realizar o bloqueio. Pensa aqui comigo, sempre que você vai tentar quebrar ou um cabo de vassoura ou uma madeira, qualquer objeto que tenha um formato mais retangular ou alongado, você vai sempre mirar no meio dele, né? A gente tem essa consciência instintiva de que o meio do objeto é menos resistente e mais fácil de ser quebrado. Então por que quando a gente vai chutar, essa lógica meio que inverte? E tem muita gente que fala para você chutar com o meio da canela. Isso não faz o menor sentido. Então, quando você for executar o movimento do chute, você vai tentar acertar com a extremidade da canela mais próxima do pé. Tomando cuidado para não acertar com o pé, porque ele pode torcer para trás. Então tenta manter ali mais ou menos onde fica a tornozeleira quando você usa. Já para fazer o bloqueio bang, você vai inverter de novo esse pensamento e vai colocar o mais próximo possível à defesa do seu joelho, tornando ali uma massa de osso muito resistente e difícil da pessoa absorver num chute. Se você gostou dessas dicas, eu espero que você aplique elas em casa, né? Não fique só nesse vídeo, vai treinar também. E compartilhe esse vídeo com algum amigo seu que também esteja praticando arte marcial, curte. Não deixe de comentar aqui um próximo tema, uma próxima dúvida para eu colocar aqui no canal. E salve de crapa, até semana que vem.